nossas palestras do ciclo de webconferências aqui da Unidade de Telesaúde, da Gerência de Ensino do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a palestrante Kiwisune Galvão Franzói, ela que é chefe da unidade do Centro Cirúrgico aqui do Hospital Universitário. Ela vai falar sobre a relevância da implantação do protocolo de cirurgia segura do UPA. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Ok, obrigada, Felipe. Gostaria de agradecer, em primeira mão, ao convite da professora Sandra, a gerente de ensino e pesquisa, por poder estar participando aqui e dividindo esse trabalho que foi realizado. Estou trazendo um trabalho que foi construído em equipe, uma equipe multiprofissional e intersetorial, trabalho desenvolvido ao longo de 2 anos e implantado agora no Centro Cirúrgico do UPA, onde a gente vai trazer um pouco da importância do protocolo da cirurgia segura e a importância, essa relevância da implantação para o UPA. Como a gente construiu todo o nosso protocolo, todo o processo de elaboração, até o início da implantação. Então, eu vou tentar estar trazendo isso para vocês, de forma a traduzir o trabalho que realmente foi construído por muitas cabeças, com muitas mãos, por profissionais realmente empenhados. Agradecer também a todos que colaboraram, aí, o pessoal todo o pessoal da Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente, Gerência de Risco, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Centro Cirúrgico, pessoal da Anestesia, para não esquecer ninguém, quem mais? Pessoal da Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico também, entre outras pessoas que direta ou indiretamente colaboraram para que a gente pudesse estar implantando o nosso protocolo e estar seguindo aí as diretrizes da segurança do paciente. Então, como já foi colocado, a relevância da implantação, toda a importância, e como isso vem já com pouco tempo já impactando o nosso trabalho aqui no Centro Cirúrgico do UPA. Antes de falar do protocolo propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre o panorama mundial das cirurgias. Então, trazer um pouco dos dados que a Anvisa já traz em toda a discussão, quando veio fortalecer a questão da discussão da cirurgia segura no Brasil, que foi em 2013, a Anvisa traz já algumas informações acerca do volume, da questão das cirurgias no mundo, do incremento que a gente tem das cirurgias de grande porte. Então, o volume anual das cirurgias de grande porte ele foi estimado entre 187 e 281 milhões de cirurgias a partir de dados de 56 países, o que representa aproximadamente uma cirurgia para cada 25 pessoas por ano. Então, em todo o mundo, a cada 25 pessoas por ano, uma pessoa realiza uma cirurgia de grande porte. É o que se estima. E que nas últimas décadas, as técnicas cirúrgicas elas foram bastante aperfeiçoadas e isso fez também aumentar as oportunidades de tratamento de patologias complexas. No entanto, à medida que a gente também aumenta e aperfeiçoa essas técnicas cirúrgicas e aumenta a oportunidade e o acesso ao tratamento, a gente também, esses avanços também aumentam de modo expressivo o potencial de ocorrência de erros que podem aumentar de forma proporcional. No que você aumenta o acesso à cirurgia, também aumenta o risco de ocorrer erros que podem resultar em danos para o paciente e levar à incapacidade desse paciente ou até a morte. Então, são dados relativamente ao que a gente tem mais atualizado, fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também temos um panorama mundial de complicações cirúrgicas, E aí a gente tem uma revisão sistemática que foi realizada em 2008, foi trazida também pela Anvisa, mas essa revisão ela já se discutia na questão da Organização Mundial de Saúde, sobre a ocorrência de eventos adversos em pacientes internados, que revelou que 1 em cada 150 pacientes hospitalizados, eles morrem em consequência de um incidente. Então, assim, revela uma ocorrência alta de evento adverso relativo à questão do internamento, relativo à questão dos incidentes hospitalares.
O mesmo estudo revelou que quase 2/3 dos eventos adversos ocorridos em ambiente hospitalar, eles foram associados ao cuidado cirúrgico. Então, de todos os eventos adversos, por diversos motivos, 2/3 estão relacionados aos procedimentos cirúrgicos, ao cuidado cirúrgico. É um percentual alto, né, e que as taxas de eventos adversos em cirurgia geral, eles variam segundo diferentes estudos e métodos de avaliação, mas podem variar entre 2% e 30%. Vai depender do estudo, vai depender de diversos aspectos que se debruça o estudo. Há relatos também internacionais de recorrentes e persistentes ocorrências de cirurgias em locais errados. Então, assim, como a gente viu, com o avanço do acesso à cirurgia e de diversas técnicas, ainda, paralelo a isso, a persistência de ocorrência de cirurgias em locais errados, em órgãos vitais como pulmões e cérebro, além de pacientes que tiveram rim, a glândula adrenal, a mama ou outro órgão sadio removido, o local da cirurgia errado, sem falar também em situações das cirurgias serem feitas no paciente errado. E estima-se que as cirurgias em local errado, no paciente errado, ocorram em cerca de 1 em cada 50.000 a 100.000 procedimentos nos Estados Unidos, equivalendo a 1.500 a 2.500 eventos adversos deste tipo por ano. Uma taxa, um número bem elevado, e se tratando de um país desenvolvido. Então, eu trouxe aqui um pouco do marco que nós tivemos no Brasil, que foi a campanha Cirurgias Seguras Salvam Vidas, onde o Brasil aderiu em 2008, a campanha da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que veio trazida essa campanha por meio da confecção e da distribuição a nível nacional do Manual de Cirurgias Seguras que Salvam Vidas, no qual, nesse manual, já veio inserido o protocolo de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde, que é apresentado como uma forma de prevenção de erros durante a assistência cirúrgica. E apesar da gente ter recebido aqui no Brasil todo esse incremento em 2008, já trazido pela discussão mundial da OMS, da OPAS, já desde os anos de 2004, desde os anos 2000, com o incremento em 2004 no mundo, e chegar no Brasil em 2008, apenas em 2013 é que a gente vem ter realmente um incremento maior acerca da segurança do paciente, em específico do protocolo de cirurgia segura, com a instituição da portaria ministerial, do Ministério da Saúde, número 529, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, a gente teve a primeira normatização em relação ao Programa Nacional de Segurança do Paciente e, posteriormente, no mesmo ano, saiu uma RDC, uma resolução Anvisa, a número 36, de 25 de julho, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e ainda dá outras providências. Então, são os marcos relacionados à questão da segurança do paciente e, consequentemente, como prioridade, a questão da cirurgia segura. E aí, assim, trazendo uma definição maior, a definição precípua do que seria o protocolo de cirurgia segura, é a definição que é adotada pela Anvisa, e que já veio trazida pela própria Organização Mundial de Saúde, é que o protocolo de cirurgia segura, ele é um protocolo que tem a finalidade de determinar as medidas a serem implantadas. Então, porque todo protocolo ele vem determinar medidas. Ele vem dizer regras, fluxos, que vai ser implantado. No caso do protocolo de cirurgia segura, eu costumo dizer que ele traz regras que são tão importantes quanto, porém, inversamente proporcionais. Regras que vêm reduzir, são inversamente proporcionais porque eles têm forças contrárias. A de reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização dos procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, tá certo? Então, ele reduz o incidente e o evento adverso, a mortalidade segura, e, proporcionalmente, ele aumenta a segurança na realização de procedimentos cirúrgicos. Então, forças opostas, porém, com a mesma importância. E esse protocolo, para que ele seja implantado, para que ele tenha essa finalidade alcançada,
né, de reduzir ocorrências de incidentes e eventos adversos e a mortalidade segura, e possibilitar também essa segurança cirúrgica, ele precisa do uso da lista de verificação de cirurgia segura, que foi desenvolvida pela OMS e adotada no Brasil a partir de 2008 com a campanha da cirurgia segura que salva vidas. Esse protocolo para cirurgia segura ele deve ser aplicado, né, pela própria normatização da Anvisa, ele deve ser aplicado em todos os locais, né, e aí eu aqui trago um grifo aqui, né, a questão de todos, né, e aí ele traz como recomendação que todos os locais dos estabelecimentos de saúde em que sejam realizados procedimentos. Mas não é qualquer tipo de procedimentos. São procedimentos que sejam terapêuticos ou diagnósticos, que impliquem em incisão no corpo humano ou em introdução de equipamentos endoscópicos dentro ou fora do centro cirúrgico por qualquer profissional de saúde. Tá? Logicamente que isso, na prática, a gente precisa adequar as questões para se seguir um protocolo, a gente precisa que esses profissionais sejam treinados, a gente precisa que esses profissionais sejam sensibilizados, a gente precisa que esse protocolo ele seja instituído pelo estabelecimento de saúde dentro da realidade e da necessidade seja da unidade, seja do estabelecimento como um todo, mas ele precisa ser construído para que ele seja aplicado e seja factível, e não seja um protocolo que vai ficar numa gaveta e não vai ter factibilidade, não vai ter, de fato, função e impacto realmente para a melhoria dos indicadores, ou seja, melhoria na questão da segurança do paciente, para ver com isso a finalidade que se espera, como já foi pontuado, né, de reduzir os eventos adversos, os incidentes, de evitar a realização da cirurgia do paciente errado, no lado errado do corpo, e garantir a segurança cirúrgica. E aí, assim, qual a principal intervenção que o protocolo traz? Né? Eu estou trazendo um pouco a questão do protocolo para que a gente possa entender como foi que a gente fez e trouxe, qual a relevância da implantação desse protocolo aqui para o UPA. Né? Então, a principal intervenção é a utilização sistemática da lista de verificação de cirurgia segura, que é o que a gente chama de checklist, né? Que é chamado, o nome oficial dele é lista de verificação, né? Que é o checklist. E por que a utilização sistemática? Porque não adianta ser utilizado de forma esporádica, não vai me trazer segurança, eu preciso que essas listas sejam utilizadas, que o checklist, como vou chamar daqui para frente, para que a gente possa se familiarizar melhor, que esse checklist seja introduzido na rotina de trabalho, né, da unidade. E aí eu vou falar do centro cirúrgico, vou falar da prática do que a gente está trazendo aqui em relação ao UPA, que é onde foi inserido realmente, instituído o protocolo de cirurgia segura, é que a gente utilize diariamente nas cirurgias de forma sistematizada para garantir que o trabalho ele tenha impacto, né? E não simplesmente aplicar o protocolo esporadicamente sem a gente poder mensurar o impacto que ele vai trazer, porque aí ele não vai trazer impacto, né? Se ele não for de forma sistemática. Então, dos principais requisitos é que essa utilização ela seja sistemática. Essa lista de verificação, que eu vou apresentar um pouco mais na frente, ela está dividida em 3 fases, tanto a lista como a aplicação dela, tá certo? Ela vai dividir a cirurgia em 3 fases. Antes da indução anestésica, antes do procedimento cirúrgico, que é também conhecida na lista da OMS como pausa cirúrgica, e antes do paciente sair da sala de cirurgia. Todas elas são importantes, não tem nenhuma fase mais importante do que a outra, elas são importantes, são distintas, porém são interligadas, né? Cada uma dessas fases, elas correspondem a um momento específico do fluxo normal do procedimento cirúrgico, não são momentos distintos, elas acontecem de forma simultânea, de forma natural, porém, para utilizar a lista de verificação, a gente precisa entender que a gente vai, de forma figurativa, dividir essa cirurgia em 3 partes e a gente vai precisar
como é que eu posso dizer? A gente vai precisar entender que cada fase dessa tem início, meio e fim, onde a gente dá uma pausa e recomeça com a certeza de que tudo deu certo naquela primeira fase e a gente vai começar a segunda fase já com a certeza de que dali para frente o que passou já estava tudo checado e tudo tranquilo. Tá? Então, para utilizar essa lista de verificação, como já foi dito, qualquer profissional de saúde ele pode utilizar, desde que ele esteja treinado, esteja apto, ele esteja fazendo parte da equipe cirúrgica, né? E aí eu estou colocando em relação de forma geral, depois eu vou explicar em relação ao nosso protocolo, o que foi que a gente definiu aqui no UPA. Né? Então, é importante que uma única pessoa, ela deve ser responsável para conduzir a checagem dos itens em cada fase dessa. É o que a gente chama de condutor, é o profissional que vai realizar o checklist, que vai ficar responsável. O ideal é que ele comece, termine cada fase e que vá até o final. Agora, se acontecer de terminar o turno e precisar ser rendido por outro profissional, ele pode concluir aquela fase e passar para o colega que está vindo substituir e assim o colega dá continuidade. Mas aí existe um espaço para que cada um assine o que fez e fica responsável e ser dado continuidade. Em cada fase dessa lista, o condutor de verificação ele deve confirmar se a equipe completou a próxima etapa. Então, a gente nunca deve sair, quando a gente está conduzindo o checklist, a gente não deve sair dessa para outra, sem antes concluir a fase anterior, sem antes checar que tudo que estava nessa fase, de fato, foi checado e que estava tudo bem. Se alguma coisa que foi checada fugir da normalidade ou for observado que existe algum risco nessa fase, não é dado continuidade ao processo da cirurgia e nem à checagem da cirurgia, à checagem do checklist. Então, primeiro é resolvido o problema para depois poder ser dado continuidade à realização do checklist e ao procedimento cirúrgico. Como eu já falei, caso algum item checado não esteja em conformidade, a verificação ela é interrompida e o paciente mantido na sala de cirurgia até a sua solução. Então, a partir assim, do que já foi explanado, consegue-se perceber que, de forma geral, rotineiramente, já se existe uma sistematização do trabalho onde se faz isso de forma rotineira, porém não de forma sistematizada em checklist e nessa dinâmica de fazer e checar, o que traz segurança tanto para o paciente como para o profissional de saúde, que dentro da dinâmica de um centro cirúrgico, que é estressante, que é um ambiente com muitos profissionais, um ambiente complexo, um ambiente onde se tem diversas situações acontecendo ao mesmo tempo, pode acontecer sim de alguma coisa ser esquecida, pode acontecer sim coisa acabar passando batido, né, e seguir adiante com algum risco. E o checklist ele vai trazer essa possibilidade de se fazer a checagem e de não seguir adiante se correndo risco, porque se existir algum risco ou for verificada alguma falha, esse risco vai precisar, como eu já falei, ser corrigido para poder dar continuidade tanto ao procedimento como à checagem da lista de verificação. Bom, então, para apresentar para vocês, existe já um modelo que a Organização Mundial de Saúde, ela disponibiliza como um modelo que foi inicialmente trazido, né, como foi um piloto, né, para que os países, né, adotassem e a partir daí construíssem as suas listas de verificação e aí o ideal é que, como eu já falei, cada instituição construa a sua de acordo com a sua realidade, de acordo com o que acha de interessante dentro do que tem dentro da sua oferta de serviço, do que a equipe entende como fragilidades ou fortalezas que precisam ser checadas ou talvez corrigidas
Tá? Então, essa aqui é a lista que foi implantada aqui no hospital. Para chegarmos a essa versão, foi um trabalho de 2 anos, que foi feita, muitas mãos, né, passaram muitos olhos, muitas sugestões, muitas correções, e construímos dentro da realidade do centro cirúrgico, né? Inicialmente, eu não coloquei lá no início da apresentação, mas quando formamos o grupo de trabalho para a construção do protocolo de cirurgia segura, como eu falei que foi muito profissional e interdisciplinar, nós estávamos construindo junto com a equipe também do centro obstétrico. A princípio seria um checklist só para o centro cirúrgico e o centro obstétrico daqui do UPA. Mas, agora nos últimos meses, diante da necessidade da implantação do checklist do parto seguro, houve a necessidade de se dividir. Então, o grupo do centro obstétrico está trabalhando em cima do checklist do parto seguro e irá utilizar o checklist da cirurgia segura apenas para os partos cirúrgicos, né, os partos cesarianos. E aí, assim, a gente tem aqui o checklist, onde a gente tem aqui a área de identificação do paciente, tá? Então, a gente vê aqui, tem o nome, o prontuário, a data, a hora, a sala de cirurgia, e nós já, só não deu para colocar aqui, mas já acrescentamos, já está numa versão mais nova, mas só foi esse acréscimo, a questão da data do nascimento, que agora é obrigatória, por questão de segurança, em todos os formulários dos hospitais, colocar a data de nascimento também como mais uma segurança para o paciente. Então, está sendo acrescentado aqui também a data de nascimento do paciente. Ok? Aí a gente tem aqui os 3 momentos, que eu citei lá na frente, né, do checklist, que é antes da indução anestésica, antes do procedimento cirúrgico e antes do paciente sair da sala de cirurgia. Se vocês observarem aqui, coloridinho, e esse checklist a gente faz ainda manual, ele não é feito direto no computador, pois não dispomos ainda de todas as salas de operação informatizadas com computadores. Então, nós fazemos manualmente e eles são impressos, coloridos, para que fique bem destacado por cores os momentos, tá, específicos da aplicação do checklist. Vou mostrar só algumas questões mais específicas, né, antes da indução anestésica, quando o paciente é colocado na sala de cirurgia. É um momento interessante para a gente também interagir com o paciente. É um momento de fazer um pouco também da humanização na hora que esse paciente chega na sala, onde é checado o nome completo dele, a data de nascimento, com a pulseira de identificação, mas não é checado apenas com o prontuário e a pulseira de identificação. Nós perguntamos para o paciente como é o nome dele, qual é a data de nascimento. Fazemos a checagem, prontuário, pessoalmente, verbalmente, e a pulseira de identificação, e já fazemos o registro no checklist. Qual o procedimento a ser realizado? E aí eu vou só citar algumas questões, né? Vocês podem ter acesso também ao checklist da OMS, que é o que é universal, no material que a OMS tanto a OMS como a Anvisa disponibiliza, né, das cirurgias seguras que salvam vida, e segue mais ou menos esse padrão, porém, assim, a gente acrescentou mais algumas informações, assim como outras instituições também acrescentam. Então, a gente checa se tem termo de consentimento livre e esclarecido para a realização da cirurgia, para anestesia. Né? Então, aqui no UPA, nós estamos no momento em construção ainda. Nós temos um termo de consentimento livre e esclarecido para a cirurgia, porém, ele é um termo de consentimento genérico. Então, já está sendo a divisão médica está se debruçando junto com a equipe da cirurgia para melhorar esse termo de consentimento e trazer um termo mais personalizado, mais acessível, para ser trazido para o paciente de maneira mais humanizada a consulta, para que ele seja melhor esclarecido, para que ele tenha a melhor possibilidade de optar em fazer ou não o procedimento cirúrgico. E o termo de consentimento da anestesia já está pronto também para iniciar a realização. Não iniciou ainda porque acaba que a gente constrói e precisa melhorar algumas coisas.
né? Se o paciente fez avaliação pré-anestésica, se ele usa prótese, se ele tem alergia, se veio uma pulseirinha de alergia, se há risco de perda sanguínea, se precisa de UTI, se foi feita reserva de sangue. Então, tudo aquilo que quem trabalha em centro cirúrgico sabe que a gente precisa checar antes do paciente iniciar realmente a incisão cirúrgica, iniciar especificamente o procedimento cirúrgico. Ao término, né, assim, uma questão importante também aqui é se houve o procedimento de marcação da lateralidade, né, justamente tentando evitar a realização da cirurgia no lado errado do corpo do paciente. Quando a gente checa a identificação, a gente está garantindo a realização no paciente certo, evitando a realização da cirurgia no paciente errado. Existem várias Maria José da Silva, né? Pode ter o nome da mesma mãe, então por isso que eu falei que já coloca a data de nascimento. Mas aí a gente checa também, faz a tripla checagem, prontuário, paciente e pulseira, né? Então, aí vem a questão da marcação da lateralidade, é outra questão que também se preza na segurança, que é de não fazer a cirurgia no lado errado do corpo. Existem algumas especialidades que até a própria Anvisa traz, né, alguns dados relacionados a algumas especialidades que têm um maior índice de erros de cirurgias realizadas no lado errado do corpo. A exemplo da especialidade da ortopedia, né? Então, o ideal é que esse paciente já seja marcada a lateralidade. Existe uma forma sistematizada de marcar a lateralidade em forma de alvo, no local onde vai ser realizada a cirurgia, no lado a ser realizado. A canetinha, que deve ser de uso único, estéreo, né? E no local a ser realizado o procedimento, garantindo que quando ele chegue na sala de cirurgia, isso é preferencialmente, não existe uma obrigatoriedade. O ideal é que quando ele chegue na sala de cirurgia, ele já chegue com a demarcação de lateralidade. Então, a gente já marca se foi feita a demarcação da lateralidade, se sim ou não, se não aplicável, né? Se for uma cirurgia que não exista risco, né, de erro de lateralidade. Se há alguma preocupação com o paciente que a gente precisa registrar, e ao término, no final, aqui o condutor da lista ele vai assinar. Ele vai assinar porque pode acontecer também aquela situação de precisar trocar o turno, ele passar o plantão e outro profissional assumir e dar continuidade à lista de verificação. E aí, terminado, se deu tudo certo, se não houve nenhum risco, nenhuma situação inusitada que fugiu do controle, que não necessitou que a checagem fosse parada e que também o procedimento também não pudesse seguir adiante, a gente segue para o momento que a gente chama o momento do procedimento cirúrgico ou pausa cirúrgica, né? Então, é um momento bem interessante, é um momento que eu costumo falar que é um momento também de qualidade de vida no trabalho, um momento de entrosamento, né? A gente sabe que as equipes cirúrgicas, elas são normalmente grandes, e aí quando a gente traz para a realidade de um hospital universitário, onde a gente tem professores, né? Nós temos os profissionais, os assistenciais, equipe de enfermagem, cirurgião, anestesiologista, instrumentadores cirúrgicos, uma equipe realmente bem numerosa, muitas vezes ainda alunos em aula prática, logicamente isso é limitado, esse número de alunos, mas faz um número de pessoas dentro de uma sala cirúrgica, e aí as pessoas acabam passando batida, não se conhecem, não sabem exatamente o que cada um está para fazer ali. Então, esse momento do checklist é um momento também que, em várias literaturas, vários artigos científicos, a gente pode perceber a importância desse momento para o entrosamento, para a melhoria da comunicação, né? E esse momento da comunicação, do entrosamento, vai trazer também benefícios para o sucesso da cirurgia. Vai trazer benefícios para o conhecimento dessa equipe e, consequentemente, o sucesso desse trabalho. Então, o primeiro momento é um momento de confirmar os membros da equipe. Então, ali todas as pessoas se olham, se apresentam se não se conheceram, ou se tiver alguém que não seja do grupo, alguém que esteja chegando pela primeira vez, essa pessoa se apresenta e conhece os demais membros da equipe. Então, é um momento bem interessante e a gente sente que isso, na prática, traz realmente um up para o sucesso
do trabalho que está se propondo a fazer. Também é feita a checagem se essa equipe está paramentada ou não. É feita a checagem se essa equipe está fazendo uso de adornos ou não, né? Mais adiante eu vou conversar um pouquinho também com vocês sobre a questão do uso dos adornos e da campanha que nós realizamos do Adorno Zero. Tem uma outra situação que é checado, que é a questão da presença do cirurgião responsável na sala de operação antes de iniciar a incisão cirúrgica. Como nós somos um hospital universitário, nós temos residentes. Então, tanto a anestesia como a incisão cirúrgica, ela só pode iniciar, né, como também ser realizada durante todo o procedimento com a presença do staff, né, com a presença do profissional responsável. E aí, nesse momento da incisão cirúrgica, o cirurgião tem que estar presente na sala. E ela só pode iniciar com o cirurgião presente. Tá? Aí é checado se há passos críticos na cirurgia. Qual a importância disso? Porque se já houver passos críticos e for registrado, a duração estimada da cirurgia, por quê? Porque se estima um determinado tempo, mas começa a ultrapassar demais, a equipe já fica em alerta que pode estar havendo algum tipo de complicação. E a equipe já começa a se preparar para isso. Né? Se checa também se todo o material, se os equipamentos, foram de iniciar imprescindível para a realização da baseado. Então, realmente, são situações que não ser vistas com antecedência, precisam não podem a gente previstos. A gente precisa garantir ao máximo a segurança de correr com o menor risco possível para garantir a segurança. Né? Profilático, com vista a risco ou não, e é registrada fora da essa antibiótica e depressão. E aí, informações se o material de maneira da verificação das fitas, das fitas de esterilização, se os exames estão disponibilizados no paciente, e assim, né, todo essa condução ele vai a e termina, então, passa todo o cirúrgico e ao fase, a fase, assim, essa fase mais tem a fase que grande cuidado, se tem um se querendo já está baseado ou e se está uma fase do ponto que o paciente já e aqui da sala de cirurgia. Muitas vezes paciente para levar ou UTI para onde seja o destino dele pós-cirúrgico. Então, são checagens de segurança
risco da cirurgia feita com agulhas, a retirada anatômica do morto. Se for feita anatômica, se eles foram identificados ou se não se aplica, se teve exames que foram levados para a sala de cirurgia, se eles estão identificados, se foram protocolados, se foi orientado ao paciente depois como fazer com os exames, porque acontece também do paciente entrar para a sala de cirurgia com muitos exames e depois não ter esse retorno. A gente sabe que isso causa prejuízo, né? Porque causa prejuízo. Houve um investimento naqueles exames, ele precisa dar seguimento com o tratamento dele, vai precisar daqueles exames. Se houve algum problema com o equipamento que devia ter sido resolvido naquele momento, para que aquele equipamento não continue quebrado na sala de operação, e entre outro paciente, ou mesmo se houve algum problema com o equipamento durante a cirurgia, isso possa trazer algum dano posterior ao paciente que estava sendo cirurgiado. Como é que esse paciente está saindo da sala de cirurgia? Se saiu com ventilação espontânea, se está em uso de sonda, qual foi o tipo de acesso venoso, com dreno, se há algum risco específico que foi relatado durante a cirurgia, tá? Se foi encaminhado para qual o destino dele, para a sala de recuperação pós-anestésica, para a UTI, qual é a indicação da estadia, se é ambulatorial ou internamento, assina e se conclui a checagem do protocolo da cirurgia segura, no modelo que foi proposto pelo grupo de trabalho do nosso hospital. Bom, e aí assim, eu falei um pouco sobre a importância, né, do protocolo, falei do nosso checklist, e aí situar também um pouco sobre a nossa unidade, né, que é chamada de unidade de centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de processamento de materiais de esterilização. E a unidade, né, que é a unidade de CC, que a gente chama RPA e CPME, ela no organograma do hospital, ela está vinculada diretamente ao setor de apoio terapêutico, que aí esse setor de apoio terapêutico ele está deixando de existir e fica ligado diretamente agora à divisão de apoio diagnóstico terapêutico, que está dentro da que está dentro da gerência de atenção à saúde. No centro cirúrgico aqui do UPA, nós realizamos cirurgias, né, somos referência para cirurgia oncológica, bariátrica, cirurgias videolaparoscópicas, cirurgias neurológicas, para todo o estado de Alagoas. Então, fora essas, né, que são cirurgias de maior porte, oferecemos assistência também cirúrgica nas especialidades de pediatria, urologia, otorrino, ginecologia, cirurgia geral, cabeça e pescoço, coloprócto, cirurgia plástica, oftalmo, cirurgia vascular, bucomaxilo, facial, entre outras. O centro cirúrgico ele funciona diariamente de segunda a sexta-feira para cirurgias eletivas, tá? Mas funciona 24 horas, né? Então, no caso, 7 dias da semana para urgência do próprio hospital, né? Nós não somos porta aberta para urgência, então ele funciona 24 horas para toda urgência que ocorra nas clínicas ou na UTI do hospital. E para as cirurgias eletivas, as primeiras cirurgias elas iniciam às 7 horas da manhã para o turno matutino e para o turno vespertino às 13h30, com a perspectiva de término até às 19 horas. Então, teoricamente, cirurgia eletiva seria de 7, né, porque tem todo o preparo de sala, essas coisas, de 7 da manhã às 19 horas. E, como eu já falei, e aos finais de semana, feriado e à noite, fica disponível apenas para as urgências e emergências do própria instituição. Para que a gente pudesse, quando eu falo, vou falar sempre a gente, porque, como eu já falei, foi um trabalho que foi construído por um grupo, né? Então, falando um pouquinho sobre a trajetória de implantação do nosso protocolo, eu já citei algumas vezes que ele já tem 2 anos não de implantado o checklist, mas de iniciado os trabalhos para a construção do protocolo. Então, foi iniciado em junho de 2016,
onde foi constituído o grupo de trabalho, onde eu já citei, né, os diversos setores envolvidos. A partir da construção desse grupo de trabalhos, deu-se início à elaboração do protocolo e do checklist. E também eu já apresentei a versão final, mas lá no início já iniciamos com o checklist piloto. A partir do modelo da OMS, fomos cada vez mais aperfeiçoando até os últimos dias. Eu acho que quase todos os dias a gente vê alguma coisa por melhorar, para adequar a nossa realidade de trabalho, né? E aí, nesses 2 anos, eu vou pontuar algumas ações bem importantes que deram realmente um pulso no trabalho, que foi em abril de 2017, que foi a campanha do Adorno Zero, que foi realizada no centro cirúrgico, com o apoio bem significativo do setor de vigilância em saúde e segurança do paciente, também do SOST, com aquisição de banners educativos, que foram usados tanto na campanha como hoje são usados dentro do centro cirúrgico, né, para alertar quanto a questão da conscientização da equipe da proibição do uso de adornos no ambiente cirúrgico. Foram adquiridos também sacos plásticos que foram personalizados com o nome do hospital, são saquinhos que têm uma vedaçãozinha para que esses adornos sejam acondicionados e não sejam perdidos, né, como uma forma de ofertar segurança, ofertar feito com carinho realmente para que esse profissional se sinta tanto acolhido como se sinta seguro e que entenda e se conscientize do não uso do adorno não apenas como uma prerrogativa de obrigação, mas se conscientize da importância de não utilizar o adorno não só para a segurança do paciente, mas para a segurança dele enquanto trabalhador também, né? E também foram adquiridos com recurso do núcleo de epidemiologia a relógios de parede para o centro cirúrgico com vistas a evitar que as pessoas utilizassem relógio de pulso e aí a gente adquiriu relógio de parede para todas as salas operatórias. Em setembro de 2018, então assim, durante todos esses 2 anos o grupo se reunia, não existia uma sistemática exatamente assim de ser semanal, mensal ou quinzenal, mas sistematicamente, pelo menos uma vez no mês, pelo menos, mas acontecia de se reunir mais de uma vez, sempre com bastante assiduidade, principalmente dos setores que estavam mais envolvidos. E tivemos alguma dificuldade para implantar o protocolo antes, tendo em vista a questão realmente, assim, de déficit de profissionais, principalmente da equipe de enfermagem, para que pudesse estar assumindo a implantação do protocolo, porque se viu que qualquer profissional de saúde, ele pode ser o condutor da lista de verificação, porque a dificuldade de implantar o protocolo era a condição de aplicar sistematicamente o checklist, que apesar de ser teoricamente prático, requer também mais uma atividade a ser realizada dentro da sala de cirurgia, né? Então, dentro do déficit de profissionais, seria mais uma, apesar da relevância, mais uma atividade a ser realizada. Então, para que a enfermagem, mais especificamente o enfermeiro, pudesse assumir mais essa atribuição, foi preciso se debruçar sobre as atividades que esses enfermeiros já vinham realizando dentro do centro cirúrgico, descentralizar algumas atividades para que ele pudesse assumir mais essa atribuição, né? Aí alguém pode perguntar assim, mas por que só o enfermeiro? Não é só o enfermeiro. No protocolo que nós construímos aqui no UPA, quem pode aplicar o protocolo, quem pode aplicar o checklist é qualquer profissional de saúde, médico ou enfermeiro, assistencial ou docente, que tenha sido treinado. No entanto, na prática, no dia a dia, a gente vê que o profissional que está ali no dia a dia, lado a lado, que checa equipamento, que está na rotina, é um enfermeiro. Então, colocamos no nosso protocolo a prioridade que o condutor do checklist seja um enfermeiro, seguido do anestesista, porque é o profissional que também é plantonista, que está por um período maior dentro do centro cirúrgico, e por fim o cirurgião, que o trabalho dele é mais pontual,
realizar o procedimento cirúrgico naquele paciente normalmente e vai embora, vai fazer um ambulatório ou vai operar outro paciente. Então, foi levado em consideração o critério realmente de estar mais tempo com o paciente, de estar mais tempo dentro do centro cirúrgico. Não é, a relevância aí não tem a ver com a importância que cada profissional tem, né? Lembrando que o checklist, ele traz também um sentimento de corresponsabilização, a corresponsabilização pela segurança do paciente. A corresponsabilização, ela é multiprofissional, ela é de todos, né? Até porque o condutor é quem está conduzindo a lista, mas a responsabilidade pela segurança do paciente é de todos, tanto é que todos são questionados, todos são perguntados, né? O checklist ele é dirigido a todos que estão presentes na equipe cirúrgica. Então, em setembro agora de 2018, a gente conseguiu, a partir da necessidade da implantação realmente do protocolo, dar um outro pulso realmente no processo. Discutimos junto à divisão de enfermagem essas atribuições dos enfermeiros, discutimos junto também a chefia da unidade de cirurgia geral e conseguimos dispersar um pouco dessas atribuições que não eram atribuições privativas do enfermeiro e que puderam ser divididas com demais membros da equipe cirúrgica, né? A exemplo da antisepsia cirúrgica, que foi um pouco dispersada, tirada só de ser uma atribuição da equipe de enfermagem e ser também uma atribuição da equipe médica. E aí foi feita, assim, capacitação para que a gente pudesse... Já existia uma padronização da antisepsia, mas a padronização era mais feita pela enfermagem. Então, a gente padronizou para as equipes médicas também a antisepsia cirúrgica, né? Garantindo a divisão de atribuições, mas também a garantia da qualidade dessas práticas, né? Foi apresentado também, para que pudesse se iniciar a implantação do checklist, foi capacitado mesmo e apresentado o protocolo e o checklist para todas as equipes envolvidas com a cirurgia. As equipes de enfermagem, da cirurgia geral, da coloproctologia, da ginecobstetrícia, da anestesiologia. E, por fim, em outubro de 2018, no dia 18 do 10, especificamente, foi implantada a lista de verificação no centro cirúrgico. Durante quando eu falei aqui anteriormente, da campanha do Adorno Zero, desde abril de 2017 até a implantação do checklist, durante todo esse período, ficou-se trabalhando a conscientização para o uso do usador, para a proibição do uso do adorno, né? Mas, apesar de estar normatizado na NR32, né, a questão já de todo trabalhador de saúde não poder usar o adorno nas áreas assistenciais do hospital, entre elas se inclui o centro cirúrgico, aí a gente assim, sabe que ainda é difícil, existe uma grande resistência por parte dos profissionais, o uso do adorno. Então, durante todo esse período foi feito muito mais um trabalho de conscientização, mas mesmo assim ainda existe uma resistência muito grande em retirar o adorno, mesmo dentro do centro cirúrgico. E aí, agora, em novembro de 2018, praticamente um ano depois, né, foi institucionalizado o Adorno Zero nas áreas assistenciais do UPA, através da portaria 277 de outubro de 2018. Então, agora, Adorno Zero é realmente regra, é realmente norma do UPA, não é só uma norma da regulamentadora do trabalho, mas também dentro, isso tem ajudado bastante, porque às vezes a gente sabe que a conscientização é importante, a educação em saúde ela não vai parar nunca, mesmo com a institucionalização a gente continua trabalhando a questão da educação em saúde, mas às vezes a gente precisa também ter alguns instrumentos normativos que garantam, né, que a gente possa fazer valer realmente para aquelas pessoas que não colaborarem, a gente possa valer a segurança do paciente e até a segurança da pessoa mesmo que não está querendo contribuir, né? Então,
Nós estamos ainda nessa fase, a portaria ela traz inclusive a questão da punição mesmo para as pessoas que desrespeitarem a normativa. Não utilizamos ainda, estamos com apenas hoje, exatamente hoje, 2 meses de implantação do checklist, continuamos contando com a consciência de todos para o alcance dessa meta. Né? Como eu já falei, em relação à aplicação do checklist, ele acontece apenas nos procedimentos eletivos, não conseguimos, assim, isso é inicialmente, né, como a gente está aplicando o checklist inicialmente nesse período. Tanto é que, assim, a gente pensou em trazer essa experiência, mas nós não temos ainda nós não temos resultados. Nós temos a experiência e já sabemos a relevância, mesmo com tão pouco tempo de implantação do checklist, mas temos 2 anos na elaboração do nosso protocolo, do nosso checklist, nas discussões em equipe, e isso já traz mais do que resultados nas discussões da importância para a segurança do paciente, né? Então, inicialmente, essa é a nossa proposta, de aplicar o checklist de segunda a sexta-feira, nos procedimentos cirúrgicos eletivos. Nós não temos ainda condições de aplicar nos procedimentos de urgência. Pode até ser que em alguma situação mais para frente seja possível, apesar de que a urgência é precípua a questão da assistência, e nem sempre vai ser possível. Né? E o que a gente traz realmente, como eu falei, nós não temos resultados ainda em indicadores, não temos resultados quantitativos, mas temos resultados, alguns da prática nesses 2 meses, que foi a experiência da interdisciplinaridade, da intersetorialidade, da construção do trabalho, realmente, desse grupo de trabalho, que foi muito importante. E internamente, nesses 2 meses, é que tem sido considerado um elemento essencial, né? A aplicação do checklist, ela tem sido considerada um elemento essencial para a comunicação eficaz das equipes de sala cirúrgica. Por quê? Porque a equipe já se comunicava, mas ela não se comunicava de forma eficaz para garantir a segurança do paciente. Né? Então, eu já justifiquei por que essa comunicação é eficaz, porque ela me dá segurança quando eu checo, e só passo adiante quando eu tenho essa checagem feita e a garantia de que tudo até ali deu certo. Né? Não ficando atribuída como responsabilidade de apenas uma categoria profissional, então a responsabilidade com a segurança do paciente, ela é de todos os profissionais envolvidos, estando toda a equipe responsabilizada por preservar e promover a segurança do paciente e a segurança da própria equipe. Porque quando eu faço o trabalho com segurança, sem colocar o paciente em risco, eu também estou colocando o meu trabalho em segurança. E só para fechar, apresentar um pouco algumas estratégias de monitoramento que o próprio protocolo já propõe. E aí, assim, só para mostrar e dividir um pouquinho com vocês também o que nós estamos já pensando, né? Porque nesses 2 meses foi mais um piloto, adequação de checklist, as equipes ainda tentando se adequar dentro do tempo, a priorizar a aplicação do checklist, aumentar o número de cirurgias, porque a gente não está conseguindo fazer ainda em todas as cirurgias. Mas já temos, assim, alguns indicadores que nós já vamos iniciar a construção, porque o nosso checklist ele não está ainda no nosso sistema de informação. Então, nós estamos tabulando, nós pegamos as informações do checklist, estamos tabulando em um outro programa e vamos trabalhar os indicadores, além dos que são institucionalmente cobrados, né, está no nosso protocolo, são esses. Vamos também trabalhar outros indicadores, buscando resultados. Espero que nós possamos trazer em breve resultados da nossa implantação, né? Resultados realmente mais sólidos, não só dessa proposta de implantação, mas da implementação mesmo. Então, trazer isso mensurado em forma de indicadores. E esses resultados, eles estão construídos em termos do protocolo,
Em relação ao percentual de pacientes que recebeu antibiótico profilaxia no momento adequado, né, que isso vai trazer a redução, vai estar refletindo a redução, né, do risco de infecção, o número de cirurgias de paciente em local errado, no paciente errado, o número de procedimentos realizados erroneamente, a taxa de mortalidade cirúrgica intra-hospitalar e a taxa de adesão à lista de verificação. Então, esses são indicadores preconizados, mas internamente nós já estamos pensando também em outros indicadores que possam nos dar caminhos para melhorar cada dia mais o nosso dia a dia, o nosso protocolo e o nosso objetivo final, que é a implantação do protocolo de cirurgia segura, com um fim maior que é a segurança do paciente. Né? Não só a segurança cirúrgica, né? Mas a segurança como um todo. A segurança cirúrgica é parte do processo, porque esse paciente, ele, antes de chegar no centro cirúrgico, ele passa por uma outra clínica, ele volta para uma outra clínica, e a gente tem que pensar na segurança como um todo, que segundo a OMS, não há somente uma única solução que promoverá a segurança cirúrgica. Requer-se a conclusão de uma sequência de etapas necessárias na assistência. Não apenas pelo cirurgião, mas pela equipe de profissionais de assistência à saúde, trabalhando juntos em um sistema de saúde que os apoie para benefício do paciente. Então, assim, eu queria concluir trazendo esse trecho que foi trazido pela Organização Mundial de Saúde, que tira, né, apenas da figura do cirurgião a responsabilidade com a segurança do paciente, mas traz para toda a equipe de saúde essa responsabilidade, não só com a segurança cirúrgica, mas com a segurança, mais uma vez eu reforço, com a segurança do paciente como um todo. Essas são as referências e eu gostaria de agradecer pela oportunidade, me colocar à disposição e agradecer a oportunidade e pedir a oportunidade para em breve também, assim que nós tivermos esses dados mais consolidados, nós podermos também estar dividindo aí com todos e participar também de outras experiências e estar tendo esse feedback. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, mais uma curiosidade na verdade, se existe um checklist padronizado de verificação cirúrgica segura tenha sido feito ou desenvolvido pela Anvisa, ou cada hospital tem o seu padrão, cada hospital desenvolve o seu checklist. Na realidade, existe um modelo que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde. Né? A Anvisa ela traz esse modelo, mas sugere que as instituições elas construam os seus checklists a partir, a partir daquele modelo, porque naquele modelo ele vai trazer já itens que são imprescindíveis para ser verificados, mas que traga isso para a realidade de cada instituição, de acordo com a necessidade, porque às vezes é um centro cirúrgico geral, às vezes é um centro cirúrgico menor, e aí você pode adequar o modelo que é proposto pela Organização Mundial de Saúde, você pode estar encontrando isso nos manuais da Anvisa, nos manuais da OMS, e adequar à realidade da Constituição. Ok, agradeço pela excelente palestra, bastante interessante essa questão do desenvolvimento desse protocolo, principalmente essa questão do checklist, pelo que eu entendi um pouco, foi desenvolvido através de um próprio checklist, e da Anvisa. Sim. Muito obrigado mais uma vez pela palestra. Obrigada, boa tarde. Dentro de alguns dias vai estar disponível no nosso canal do YouTube, para quem tiver mais curiosidade em assistir a palestra novamente. Agradeço mais uma vez a Cristiane pela excelente palestra. Muito obrigado.